Irmãos, para a nossa meditação e instrução nesta noite, quero ler convosco o texto que encontra-se em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 6 até o verso 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Ó Deus e Pai, é com alegria que nós lemos a Tua palavra, ela fala aos nossos corações, nos ensina lições preciosas para as nossas vidas, e estas lições é que queremos aprender. Ajuda-nos a interpretar a Tua palavra, que nós possamos fazê-la corretamente, de tal forma que o Teu povo possa também aprender a Tua vontade e os Teus desígnios. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é interessante como é grande a busca do ser humano para entender quais são os desígnios para a sua vida ou para a história. Nós vemos como isto tem sido uma preocupação muito grande. Os povos antigos procuravam ver nas estrelas, os romanos tinham um modo de perguntar pelo futuro, olhando as vísceras dos animais, ou então toda a grande busca filosófica de perguntar qual é o bem ou qual é o desígnio para a vida humana. Mais recentemente, nos últimos séculos, alguns têm procurado ver o que determina a história, qual é o elemento determinante dentro da história que mostra como é que ela evolui ou como a sociedade pode evoluir. Várias respostas nesse sentido, várias teorias nesse sentido, todas elas, de uma certa forma, com o objetivo de tomar a história na mão. Era jovem quando se cantava nas ruas: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tudo isso demonstrando este grande desejo do ser humano de alguma forma tomar conta do seu destino. Isso nos fala a respeito de um homem que quer ser independente, quer ser autônomo e quer ser dono da sua própria história e da sua própria vida. E por isso pergunta: o que é o meu desígnio? O que é a minha existência? O que me determina?
Mas, irmãos, é maravilhoso o texto das Sagradas Escrituras que nos fala que nós não estamos diante das leis presentes na história, nós não estamos sendo determinados pelas coisas ou pela tecnologia ou por nenhum outro poder que não a própria ação de Deus. E é isso que nós cremos. Nós cremos num Deus soberano, mas não um Deus distante, mas num Deus pessoal, num Deus que age. E é isso que o apóstolo Paulo, ele afirma aqui para Timóteo, no versículo 8 e 9, ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E eu quero falar com os irmãos nesta oportunidade a respeito desta ação divina que é colocada aqui para Timóteo como o motivo principal da sua ação e do seu ministério. O cristão deve saber que Deus age nos salvando. Essa é a primeira afirmação que nós temos aqui, faz parte desta afirmação do desígnio de Deus para a vida humana. Deus está agindo na história humana, Deus está agindo na vida dos homens através de uma ação de salvação e de libertação. Nós podemos ver isso dentro das Sagradas Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos um fio condutor dentro das Sagradas Escrituras. Este fio condutor é a história da salvação. A gente pode dizer também, é a história da perdição do homem. Ao mesmo tempo em que o Deus bondoso e misericordioso cria todas as coisas, nós vemos o homem se perdendo nessa história, errando os desígnios de Deus. Mas em todos os momentos, Deus agindo, apresentando esta salvação, através de Noé, no caso do dilúvio, através do chamado de Abraão, aquele que é considerado o pai da fé, através da apresentação da lei por Moisés, ou da ação dos profetas que procura mostrar ao povo de Deus qual é a sua vontade, mas certamente o centro de toda a revelação de Deus nos convocando, nos chamando e nos falando a respeito desta ação salvadora de Deus, a manifestação de Jesus Cristo. Ora, tudo aquilo que é pedido para Timóteo neste texto, reavives o dom que há em ti, não tenha vergonha do Evangelho, participa dos sofrimentos do apóstolo Paulo, ele o faz porque Deus age salvando. Deus agiu salvando o apóstolo Paulo, Deus agiu salvando a Timóteo, Deus está utilizando estes homens para falar desta salvação a todo aquele que crê. Irmãos, em outro momento, o apóstolo Paulo diz assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E esta palavra retorna neste momento, aqui nesta recomendação para Timóteo, ou seja, nós não temos que ter vergonha disto que Deus está fazendo, da ação de Deus, que é uma ação poderosa, que é de estender a sua mão e de ajudar ao ser humano. O que nós temos dentro da revelação das Sagradas Escrituras é que a nossa trajetória por nós mesmos é uma trajetória de perdição.
Quando o homem, ele de certa forma, ele quer conduzir a sua própria história, isso acaba levando ele a caminho de morte. Nas palavras do Gênesis, se comeres do fruto, morrereis. Mas o fruto do bem e do mal parece bom para ser comido, mas leva a caminho de morte. Mas esse caminho de morte não é o caminho definitivo, porque Deus estende a sua mão e Ele ama o homem de tal maneira que Ele o chama para a salvação. É esse Deus Salvador, esse Deus Libertador que nós cremos. E nós, como cristãos, devemos saber que Deus age, e Deus age salvando a todos os homens. Mas ele também afirma aqui no texto que ele não somente salva, mas ele também chama, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. E esse é um dos objetivos da proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho é um chamado para os homens, é um convite para os homens. Nós somos detentores deste convite. Por sinal, o significado da palavra Evangelho nada mais é do que boas notícias. Nós temos boas notícias que devem ser dadas a todos os homens. O apóstolo Paulo, ele vai falar desta designação e desta missão dele, utilizando 3 termos aqui, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Assim também, a igreja recebe este chamado para pregar o Evangelho, para enviar pessoas para proclamar este Evangelho e também para ensinar. Jesus Cristo fala isto para os seus discípulos: vocês devem ir para todo mundo e vocês devem fazer discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. E nada mais é, irmãos, este é o grande mistério do chamado de Deus, da vocação de Deus, que é de nós levarmos esta proclamação do Evangelho, levarmos o Evangelho, as boas notícias a todos os homens. E as boas notícias, elas aparecem como graça. Uma das coisas que acontece dentro da vida humana é que nós vivemos desgraças, ou seja, vivemos longe da graça de Deus. A maioria das pessoas não consegue perceber esta ação de Deus que está ocorrendo, não consegue perceber o grande milagre de Deus presente na salvação em Jesus Cristo, mas nos dons que Deus nos oferece e que fazem diferença dentro da nossa vida. E a graça de Deus, ela aparece como bem para as nossas vidas, como algo que transforma as nossas vidas e nos enche de esperança. Esta proclamação da graça de Deus e do amor de Deus que nós somos chamados para levar a todos os homens. Interessante que o apóstolo Paulo, por causa desta proclamação da graça de Deus, tão revolucionária que é, ele se encontra preso. Porque o homem, no seu pecado, ele rejeita e ele também, de certa forma, ele se opõe à graça de Deus. Mas o chamado do Senhor é para que nós continuemos, mesmo encarcerados, mesmo com as dificuldades que possam ter, mesmo com a proibição, nós não deixemos de proclamar o seu amor, a sua misericórdia e as boas notícias do Evangelho. Nós, como cristãos, devemos saber que Deus age nos chamando. Deus age nos salvando, Deus age também nos chamando. Somos chamados para proclamar as boas novas de Deus. E Deus age manifestando Cristo
ele fala que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Deus age manifestando Cristo e a sua graça. E o apóstolo Paulo, ele mais adiante, ele vai dizer assim: todas essas coisas que eu tenho padecido e tenho sofrido, eu suporto tudo isso porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E é isso que faz diferença dentro das nossas vidas. Nós não cremos em fantasias, nós não cremos naquilo que possa, de alguma forma, nos enganar, mas nós cremos em algo certo, verdadeiro, que é a ação de Deus manifestada em Cristo Jesus, manifestada do seu amor, e nisso nós cremos. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele recompensará, e por isso eu mantenho bem guardado o bom depósito da fé. Nós cremos, irmãos, nós como cristãos devemos crer que Deus age manifestando a sua graça através de Jesus Cristo. Nós como cristãos devemos reconhecer a ação de Deus dentro da nossa vida, do desígnio de Deus dentro da nossa vida. E o desígnio de Deus para a nossa vida se manifesta através de que Ele age salvando, de que Ele age nos chamando, e que Ele age manifestando a sua graça através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo termina esse texto dizendo: guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Que Deus nos abençoe.